Olha, gente, após a confirmação de que algumas plataformas de streams começarão a produzir novelas, a TV Globo realizou recentemente uma reunião com executivos da empresa para avaliar o peso que os concorrentes trarão aí à emissora futuramente. E durante esse encontro que eu tive acesso exclusivo, diversos planejamentos foram traçados, entre eles um plano de retomada de contratação de antigos medalhões da casa que foram dispensados e a aplicação de uma nova política de valorização da classe artística por parte da emissora. Uma das preocupações, gente, da TV Globo que foi exposta nessa reunião, além da confirmação de que diversos atores que perderam seus contratos fixos foram contratados por essas plataformas, foi a notícia de que amigos executivos que faziam parte do alto escalão de novelas da Globo e que também foram demitidos a partir aí dessa reestruturação financeira da emissora, eles também estão sendo absorvidos por essas plataformas. Para quê? Para iniciar a produção de novela nos streamings. Em um primeiro momento, a TV Globo começou a cortar custos a partir de uma nova política de gestão contratual, liberando diversos atores dos seus contratos fixos. A justificativa era de que esses artistas passariam a receber por obra, ou seja, somente quando estivessem no ar aí com as novelas. Ao perceber que alguns artistas estavam sendo contratados para a produção de séries em plataformas como a Netflix, a TV Globo não se preocupou muito no início. Por quê? Até porque ela fez um bom plano para brigar com os concorrentes com as séries exclusivas destinadas aí ao Globoplay. Entretanto, como foi avaliado nessa última reunião, a emissora não acreditava no rápido potencial das plataformas para iniciarem o quê? Um processo de produção de telenovelas com atores dispensados pela emissora. Nomes como Reinaldo Giannichini, Grazi Massafera, Bruna Marquezine, Vera Fischer, entre outros, começaram a aparecer em manchetes de diversos sites sendo contratados pelos streamings. Até Caio Castro. Mas a novidade é que a TV Globo já sabe que esses atores foram avisados sobre a produção de novelas que começará a ocorrer em breve. Junto a isso, a TV Globo ficou surpresa ao descobrir que 4 grandes executivos ligados às telenovelas da casa e que foram recentemente dispensados também foram contratados. Durante a reunião, a notícia, por exemplo, de que Silvio de Abreu, um dos principais autores da teledramaturgia brasileira e que também foi dispensado pela Globo, está sendo aí cotado para assumir a autoria de uma das primeiras novelas feitas para o streaming, não foi recebida aí também com bons olhos pelos marinhos. Os executivos consideraram que foi um tiro no pé deixar que alguns autores aí ficassem sem contratos. E diferentemente do que pensavam anteriormente, nomes como Antônio Fagundes se sentiram tão desvalorizados que nem ao menos aceitaram participar das novelas aí ganhando por obra como era esperado. Fagundes, por exemplo, não ficou satisfeito com a proposta feita para participar do remake de Pantanal. E em apoio aos colegas que estavam sendo chutados da empresa, como o amigo Estênio Garcia e outros nomes como Tarcísio Meira e Glória Menezes, ele disse que não precisava de esmola e se recusou a aceitar a participação, o que acabou aí colocando a Globo extremamente reflexiva sobre a perda dos antigos atores para os concorrentes. Ainda durante essa reunião, gente, foi decidido a necessidade de discutir um novo plano de valorização para os autores. A cúpula global, por exemplo, entendeu que diversos artistas que foram dispensados e muitos que ainda estão com contratos vigentes estariam sentindo-se o quê? Desvalorizados. Junto à questão dos artistas, a emissora chegou à concordância de que esses antigos executivos, citando os que já foram dispensados e absorvidos pelas plataformas, também devem se sentir valorizados e por isso a ordem é repensar o corte de importantes nomes. A ordem agora na emissora é preservar, por meio de uma nova política de valorização, esses executivos para que ninguém saia mais. E durante a reunião foi citado inclusive que importantes nomes que foram no passado responsáveis pela produção de novelas que chegavam a bater entre 60 e 70 pontos de audiência
não podem mais ser chutados da empresa, como aconteceu aí com os 4 executivos e autores como Silvio de Abreu e Agnaldo Silva. E tem mais, gente. Um dos executivos citou a perda de um outro colega nessa reunião, também executivo, para uma plataforma de streaming. E lembrou, inclusive, que esse profissional dispensado foi um dos responsáveis pelo sucesso de Renascer, que chegou a bater 70 pontos de Ibope naquela época. E durante a reunião ainda foi lembrado que atualmente deve acontecer praticamente um milagre para que uma novela atual alcance aí 30 pontos. A emissora considerou nessa reunião, inclusive, a preocupação de que poderá perder terreno para os streamings, vendo executivos e castings de grandes atores migrarem aí para as plataformas e, com isso, enfraqueceu o Ibope da faixa de horário das novelas na TV aberta. No final dessa reunião, gente, que eu tive acesso exclusivo à ata, foi traçado ainda um plano para a retomada de contratações de grandes atores perdidos, que tem também como objetivo segurar aqueles com contratos ainda vigentes. Um dos executivos irá ser responsável por produzir uma lista aí com 250 a 300 atores que a Globo pretende aí manter novamente em seu casting fixo. Nessa lista entrariam novamente altos salários e a valorização pela estabilidade de carreira. Foi conversado, inclusive, que existe um risco de grandes atores, inclusive, não quererem mais retornar após a mágoa que ficou aí pela forma como foram chutados da empresa, a exemplo do ator aí Miguel Falabella. A emissora reconheceu que errou quando deixou que alguns atores se sentissem desvalorizados nesse momento. Um dos executivos disse na reunião, inclusive, abre aspas, não renovar não significa não valorizar e respeitar como fizemos com o Faustão. E se antes a intenção da emissora era promover uma lista de cortes, com a ameaça das novelas agora nas plataformas de streaming que estão se solidificando com força, a ordem agora é uma lista de contratações e uma virada de página com uma grande reformulação aí na gestão contratual e na política de valorização aí desses atores.